Vamos chamar os outros palestrantes, por favor, o Zé Cláudio, o Hélio, o Danilo. Por favor, tomem os seus assentos. Eu vou abrir então para as perguntas. Perguntas fáceis, por favor. Por favor, temos a primeira pergunta do professor Panicali. Vem, Zé. Em primeiro lugar, eu diria, sou fã da Abracopel. Parabéns por um trabalho tão nobre e tão necessário. A pergunta seria o seguinte, como se situa o Brasil comparado no mundo? Nós estamos lá embaixo, em termos de proteção, no meio, mais ou menos. Interessante, professor Panicali. Primeiro, obrigado, né? É importante. A gente não tem uma comparação ainda muito profunda em relação a isso. Eu fiz uns estudos no ano passado em relação ao número de acidentes que eu consegui nos Estados Unidos, principalmente os acidentes em indústrias, porque o ESF, que é o Electric Safety Foundation International, publica através do ILS, que é International Laboratories, fugiu o nome, eles fazem uma publicação de dados de acidentes. Então eu fiz uma comparação com os acidentes em relação ao nosso dado. Nós temos uma diferença, nós estamos com um número de 2 a 3 vezes maior do que os acidentes deles. Isso baseado em indústria, né? E fiz uma comparação em número de incêndios. E fiz a comparação baseada em população americana e população brasileira. Os números ainda são muito maiores do que o deles. Apesar de, numericamente, quando você pega os números, você se assusta, os nossos números ainda são maiores. A gente não conseguiu avançar. Eu gostaria muito, se alguém tiver dados de outros países que pudesse nos fornecer para a gente fazer essa comparação. Mas certamente nós estamos aí com muita coisa. Eu tenho dados, né, só para encerrar, eu tenho dados para começar a compilar, usando a mesma base que a gente usa, que é o alerta de notícias, com a língua espanhola, tentando fazer uma comparação com a América Latina, mas ainda não tivemos tempo de fazer essa compilação. Quando tiver, vai ser publicado. Obrigado. Eu, dando um tempinho para vocês aí para as próximas perguntas, eu tenho particularmente uma dúvida em relação à informação. Eu acho que um dos caminhos para a gente, eu não diria mitigar, mas minimizar, né, a questão do acidente é espalhar a informação sobre segurança, né? E aí eu pergunto primeiro ao Danilo, depois se o Edson quiser complementar, claro, mas eu gostaria de saber se dentro dessa linha de raciocínio, se existe na sua pesquisa, se não existe, se existirá algum trabalho nesse sentido, ou seja, você canalizar, compilar dados relacionados a quantos acidentes existem ou deixaram de existir em função das pessoas adquirirem mais informação. Acho que isso essa é bem legal, e bem provocativa a pergunta do Jobson, né? Um dos primeiros trabalhos que eu vi nessa linha, a gente ainda não conseguiu avançar para isso em relação a avaliar a educação da população em relação aos raios e o número de acidentes, tentar fazer essa relação para ver como está. Né? Acho que o Hélio começou um trabalho no ICLP, mas tem uma pesquisadora da África do Sul chamada Ellen Trigov. Ela começou a trabalhar com isso, inclusive identificando alguns mitos sobre raios, assim, em comunidades, em populações urbanas e em comunidades indígenas, né? Haviam mitos do tipo quando você tem uma descarga atmosférica, você tem a cristalização e a solidificação ali do solo naquela região, né? Então, quando você vai lá e pega um pedacinho daquele solo cristalizado, que o nome fugurito, isso mesmo, e aí algumas comunidades, inclusive na África do Sul, Lesoto, região de Moçambique, eles penduravam isso no pescoço, e onde o raio caiu uma vez, não cai mais. Uhum. Então, portanto, se ele está ali com o fugurito no pescoço, ele está protegido, né?
É evidente que não é bem assim. Precisa avisar o raio. Só avisar ele. E aí ela começou a fazer um trabalho desse sobre mito. Eu até vou puxar aqui, de vez em quando eu jogo as perguntas pro Hélio, né? O Hélio fez um trabalho sobre isso, sobre os mitos, e vocês chegaram de publicar, Hélio, sobre os mitos, sobre o nível de conhecimento da população em relação a mitos e raios. Chegou de publicar? A gente fez um trabalho para o ICLP o ano passado, o Barbosa está aqui, foi o principal autor, onde nós fizemos um formulário, né, questionando, perguntando sobre alguns mitos. Mas quem fez um trabalho mesmo foi o Miltinho no SLP, SLP não, no ILSD passado, ele falou sobre mitos e raios, não sei se... Acho que é isso que você está confundindo, mas ele fez um trabalho sem apresentação. É sobre aquele da educação da população em relação aos raios, o que acredita e o que não acredita. Nós fizemos esse trabalho, ele foi apresentado na África do Sul, tem lá toda uma estatística a questão dos mitos, a questão de vários conhecimentos, o que a população conhece em relação à descarga atmosférica, tudo isso aí a gente tem. Quem quiser esse trabalho é só procurar a gente divulga sempre. Legal, uma boa para a gente começar a tentar cruzar isso aí. Sim. Da sua provocação, Jobson. Deixa eu só complementar, até ajudando, né? A Bracopel tem 18 anos e por muito tempo nosso foco foi avaliar os acidentes e trabalhar internamente. Nos últimos 3 anos nós começamos a investir nessa parte de pesquisa. Nós ainda não temos essa relação, mas nós já temos, por exemplo, no ano passado nós fizemos uma pesquisa da percepção da segurança com eletricidade dentro do pessoal, ambiente de quem trabalha, do trabalhador. Nós já temos uma ideia, nós estamos trabalhando agora no próximo, entre esse ano e o outro, a percepção do leigo, ou seja, como é que o leigo entende a eletricidade. Nós tivemos o raio-x das instalações elétricas residenciais que eu falei aqui, em 2017 para 2018, foi publicado 2018, e o ano passado, nós estamos compilando, nós fizemos a percepção, o raio-x, ou seja, a verificação das instalações elétricas comerciais. Então, ainda está longe, mas tem caminho. Nós estamos trazendo dados para depois daquele montanha de dados jogar na mesa e falar, e agora? O que a gente tira daqui? Talvez não nesse nível, mas a gente vai chegar lá um pouquinho mais perto. Particularmente, eu entendo que é uma situação que vem melhorando. Não é? Nós, lá na comissão, até conversávamos no esquenta que nós fizemos lá na internet na segunda-feira à noite, né? Relacionado ao assunto informação versus diminuição de acidente. Né? E eu sou um crente nessa linha de raciocínio, nesse pensamento. Eu entendo que quanto mais a gente trabalhar visando espalhar o certo, é mais ou menos como limpar a caixa d'água que está suja, jogando água limpa dentro. É mais demorado, mas um dia limpa. Né? Então, se é um caminho, por que não fazê-lo? Sim. Né? Na verdade, a Bracopel é isso, né? Faz 18 anos que a gente... É que nós não chegamos ainda em todo mundo, mas vamos chegar. Então... Deixa eu só dar uma complementada. No vídeo que a gente vai ver, acho que talvez à tarde ou amanhã, do Gopakumar, ele é da Índia, ele fala alguma coisa sobre a questão da educação. Na Índia morriam 3.000 pessoas, por volta de 3.000 pessoas por descargas atmosféricas. Esse número caiu a 1.800. E isso ele diz que muito em relação à divulgação, ao ensinamento, ele tem um instituto lá, que é o LARC, que é para conscientização também dos perigos das descargas, mais ligado à descarga. E, bom, já que eu estou falando isso, nós temos, assim, estamos criando, e LSD passado a gente criou aqui a APAR, que é a Associação dos Profissionais contra os Perigos das Descargas Atmosféricas. A gente está devagar, mas estamos pensando, estamos passo a passo tentando fazer a divulgação através de vídeos. No site da APAR já tem os trabalhos relativos a isso, e a gente está cada dia mais tentando colocar lá para valer mesmo. Legal, só falando, complementando, né? O Hélio falou da Índia, complementando o que o professor Panicali falou.
Um dos trabalhos, um paper apresentado no ESW alguns anos atrás, eu usei para fazer uma comparação. A Índia tinha em média, né, isso há 5, 6 anos atrás, 11 mortes por choque elétrico por dia. 11 por dia. Aqui no Brasil nós temos quase 3 por dia. 2,5, mais ou menos. Então, mas a população, quando você faz a relação de população deles para a nossa, o nosso era maior. Você sentou do lado do Edson, meu amigo, você não vai falar nunca. Não chega aqui o microfone. E é o que? A Abracopel ou outras instituições não tem nenhuma iniciativa educativa junto ao Ministério da Educação? Nós temos um concurso nacional de redação, desenho e vídeo com o tema Segurança e Conectividade há 12 anos. Não é fácil, nós nunca conseguimos o Ministério. Nós temos hoje apoio da CEMIG e da Enel Brasil, Enel São Paulo, Rio e Ceará. Mas não é fácil, não. Ano passado nós tivemos 15 mil inscrições, esse ano é 25 mil a meta. Estamos com 8 mil inscrições, ontem eu olhei. Termina no final do mês que vem. Mas não é tão fácil assim, não. Fala, Ariovaldo. Ele é seu amigo, velho. Você pode esperar até amanhã, porque você conhece. Fala, Ariovaldo. A pergunta é para o Danilo, tá? Danilo, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria fez uma medição sobre o QI do brasileiro, do povo brasileiro. Deu 83. 87 pela Sociedade Desculpa, Brasileira... repete o 83? 83, tá? E pela própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 87 é considerado idiota, tá? Então eu faço a pergunta, você ainda continua otimista que vamos conseguir ensinar ao povo brasileiro que, para mim, eletricidade para eles é interruptor de tomada só? Entendeu? Continua otimista ainda nesse aspecto? Não, acho que até dialogo com a pergunta do Edson, né? Acho que a gente, né, Edson, tem se mantido otimista enquanto a Abracopel, e até aqui mesmo a gente, enfim, tem muitas barreiras e muitas dificuldades a par. Acho que a tentativa é essa. Agora com as redes sociais, de fato é difícil, Ariovaldo. Acho que a gente não consegue sensibilizar muito. E a gente vê, quando a gente observa na mídia, essa coisa de ficar fazendo conta, né? Tem vários outros casos de outros tipos de enfermidade, ou de doença, ou de óbito, que é muito menor do que os acidentes com eletricidade, ou até mesmo com descarga atmosférica, que ainda, mesmo sendo muito menor do que com a eletricidade em 60 Hz, ainda é significativa, mas outros tipos de enfermidade recebem mais investimento. Acho que até dialoga com a pergunta do Cláudio aí. Então a gente está atuando em várias frentes. Eu diria, a gente tem ido em congressos, o Hélio e o Jobson, o Barbosa, vários outros colegas aqui trabalhado bastante em relação à norma. Aliás, muitos de nós, você e diversos outros, estou vendo aqui Normando, enfim, falar o nome de todo mundo, né? E acho que a gente está atuando em várias frentes. É um pouquinho de cada coisa. O Edson trabalha com concurso de redação, desenho e vídeo. Ele começa com 5 anos de idade, né? De 6 anos a 18 anos. De 6 a 18. Desculpa, Edson. Né? E aí a gente tem realmente tentado atuar em várias frentes, mas a gente sabe que é bastante difícil e que isso não sensibiliza tanto. Sensibiliza mais uma perda econômica até do que uma perda de vida. É mais fácil você vender um DPS que um DR. Só um segundinho, Edson. Eu vou passar. O Luiz, né, tem a pergunta. Só complementando aqui, eu entendo que quando a gente nasce, embora inteligência não tenha muito a ver com a idade, né, mas a gente é muito cru para as coisas. E como é que a gente aprende? Por repetição, por olhar bons exemplos, né? Então, se a pessoa tem um baixo poder cognitivo, no meu entendimento, cabe a quem tem um poder cognitivo maior repetir mais vezes o bom, né, e indicar mais vezes o caminho melhor, que na grande maioria das vezes não é o mais fácil, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que nós todos que estamos aqui, pelo simples fato de estarmos aqui, já mostra uma consciência maior em relação ao assunto. E, portanto, cabe a todos nós aqui, indistintamente, repetir coisas boas. Sim. Desse jeito, não vai ter mais. Eu ia falar exatamente isso. Nós estamos com um congresso fantástico, com informações excelentes,
com 40 pessoas, né? Cadê o resto? Nós tivemos um esquenta na segunda-feira, tinha 30, 25, 30 pessoas assistindo, transmitido para o Brasil todo, né? Então, o Jobson e o Elion fazem toda semana, eu faço toda semana com a Bracopel, e a gente tem lá 30, 40, 50. Se a gente falar de qualquer outra abobrinha, tem 100, 200, 300. Botou Besteira eu não vou nem no falar meio. mulher pelada, botou gente pelada. Sim. E não explode. é nem isso, né? Hoje se falar besteira. Se você falar besteira, bobagem, tá lotado de gente. Se você falar coisa séria, infelizmente. Vai lá, Mas Luiz. é cultural. Eu acredito que está bem consoante com o tema aí. Aquele folder que a gente fez o ano passado, dentro da comissão, alertando sobre alguns riscos, né, em relação aos raios, às descargas atmosféricas, desde que a gente montou aquele folder, em todos os locais que eu venho fazendo divulgação dele, a recepção está sendo excelente, o pessoal está gostando muito, muitas informações que estão dentro do folder, as pessoas já tinham escutado falar no passado, essa informação sumiu, e principalmente dentro das empresas, né? Esse folder, toda empresa que a gente vai prestar trabalho, vai fazer algum serviço, eu tento levar esse folder ou para o pessoal da segurança do trabalho ou para o pessoal da manutenção, e o pessoal faz essa divulgação interna. Então a gente já tem empresas grandes, por exemplo, Petrobras, que isso foi amplamente divulgado dentro de diálogos de segurança realizados lá semanalmente, mensalmente, assim por diante. Então a minha pergunta é para o público: quantos de vocês já conhecem esse folder? Levanta a mão aí, por favor, pessoal. Já chegou? Chegou 1, 2. Também. Então tá aí o nosso trabalho de que todo mundo aqui o ano que vem já tem o conhecimento. A gente pode até apresentar ele qualquer coisa amanhã ou mais tarde. Podemos apresentar amanhã mais tarde. Foi um folder simples que a gente fez e a recepção dele está sendo muito boa, tá? Está sendo muito interessante. Inclusive, recentemente, eu até comentei, acho que no grupo, o Sérgio não está aqui agora, foi ele que deu um feedback para mim. Esses dias eu estava colocando a mão em uma PR de uma empresa bem grande, não lembro se era Gerdau. Não era Gerdau. E dentro da APR da empresa, que a APR passa na mão de todos os profissionais, né? Qualquer tipo de trabalho que envolva algum risco dentro da empresa, o profissional precisa pôr a mão nessa APR. E nessa APR estava falando justamente da questão da proteção em áreas abertas. E então todos os funcionários que vão realizar qualquer tipo de serviço dentro dessa empresa, a hora que eles estão lendo a APR lá, que tem alguns itens, né, falando trabalho quente, trabalho em altura, tal, um dos itens lá dizia que qualquer trabalho realizado a céu aberto deve ser interrompido em caso de condições climáticas adversas, e tinha uma explicaçãozinha do porquê. Então eu acredito que esse tipo de trabalho de formiguinha vai levando o conhecimento e vai disseminando ali, e ajudando de certa forma, né? Então provavelmente alguém estava fazendo um trabalho na empresa, viu isso escrito na PR, olhou para cima e falou: então vou ter que fazer amanhã essa atividade. Legal, maravilha. Deixa eu só fazer, então, eu vou fazer 2 convites para você. Me fornece esse material, tá? Eu vou publicar ele no site da Bracopel e nós vamos disseminar, e vamos fazer uma live com esse assunto, tá? Acho que é extremamente importante porque a gente precisa difundir mesmo. As edificações hoje, para aquisição do AVCB, eles precisa ser fornecida a IT 41 do Corpo de Bombeiro, que é a inspeção das instalações elétricas de baixa tensão, e o laudo de análise de risco do SPDA. Só que é o seguinte: quem analisa a documentação é o Corpo de Bombeiro. E muitos profissionais fornecem a RT, o laudo de análise de risco, e assina a IT 41 sem nem ir na edificação. E as empresas, como o meu amigo Edson fala, tem um departamento jurídico muito bom. No Brasil, teve um departamento jurídico, ninguém é punido. Professor Panicali, o Miltinho já tá levando. Enquanto isso eu vou responder só. Peraí, o doutor Milton Shigihara tá. Miltinho virou sacanagem. É sacanagem. Vamos. Vou só responder para ele, né? Levantar o nível disso aqui. A IT 41 é só em São Paulo, mas tem vários estados que já adotaram a semelhança, né? E infelizmente isso, na verdade, é o que está resmungando aqui que eu falo. Infelizmente é isso que acontece, ou seja, os profissionais não estão conscientes, fazem de qualquer jeito.
Então, o que eu vou dizer aqui é meio piada, mas a outra parte muito séria. Coloca alguma coisa de uma novela da Globo às 8 horas, uns 2 ou 3 acidentes desse, que vai valer, olha, a cobertura vai ser fantástica. Tá, ok? Sem trocadilho com fantástico. Fica a né? sugestão. E também, aliás, já que eu falei fantástico, não sei se é isso que você ia falar, coloca também, o fantástico nem tanto, né? Novela da Globo, na novela. uns 2 ou 3 inserções, você vai ver como vai cair violentamente a sua estatística. A gente não tem grana para pagar as inserções, mas o que a gente fez foi criar 16 anos atrás um prêmio de jornalismo. E aí o que a gente faz? A gente faz a sacanagem com o jornalista e diz para ele assim, já que você vai falar da desgraça, fala do que presta. Né? Fala como evitar o acidente. Então, são situações que a gente também está conseguindo. Às vezes aparece no Fantástico, às vezes aparece no Jornal Nacional. E às vezes os caras ficam bravos que eu fico falando muito, né? Não, nós não estamos nem falando disso aqui. Por favor, Normando. Primeiro, parabéns a todas as apresentações, de excelente qualidade. Eu estou há 41 anos nessa briga, né? Mais um inativo. Luta, né? E eu concordo com o que o Ferraro falou, a gente gasta muita energia para divulgar informação certa, correta, adequada, mas o retorno é muito pouco, muito pouco mesmo, muito baixo. Mas é aquela coisa, a gente não pode desistir, né? Há 15 dias atrás eu fui conhecer uma cidade aqui próxima chamada Guararema. Eu perto não de casa. conhecia, linda, maravilhosa, tem um mirante lá em cima maravilhoso, e eu fiquei surpreso, até bati foto, esqueci de mandar aos colegas aí da BNT, onde tem um aviso lá, cuidado em dias de tempestade, formação de raios, mantenha-se abrigado. Esse é o nosso pagamento. Alguém em algum momento passou uma informação importante que colocou lá explicitamente em 2 locais e a pessoa foi avisada, né? Mas é um trabalho ingrato, né? O retorno é muito baixo, né? Mas uma parte dessa culpa é do Danilo, né? Que é o nosso garoto propaganda, que não trouxe a televisão para cá, né? Cadê ele fica só ele na televisão, lá no Mato Grosso. Tinha que estar aqui o pessoal, né? Mas é isso, gente. Não é fácil, é um trabalho árduo, mas essas satisfações que a gente de vez em quando tem, de ir numa empresa e ver que as coisas estão legais, você vê um aviso dos bombeiros falando que tem para-raios e tudo mais, isso é o fruto de todos nós, né? Então não vamos animar não, né, Danilo? Verdade, é isso aí. Continuar batendo. Obrigado a todos. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu só queria... Só emendando aqui o que o Normando falou, lá no Mirante tem 2 placas enormes lá. Agora que eu lembrei. Tem também sobre choque elétrico. Na água, na piscina, tem um aviso de risco de choque elétrico. Não sei se isso vai adiantar alguma coisa. Não. Mais algum comentário do pessoal da mesa? Eu gostaria então de agradecer a todos pelas excelentes apresentações, agradecer a todos vocês pela participação agora na parte da manhã.